Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. O sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Umádio Connect. Umádio, União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville, transmitido em todas as plataformas da IADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, nos canais do YouTube e também no Instagram. E também estamos falando ao vivo aqui para todas as nossas cidades próximas,
através da 107,5 FM, simplesmente diferente, a melhor rádio abaixo da linha do Equador. Esse que vos fala é presbítero Daniel Bueno, e eu estou aqui para, nessa noite, discutirmos um tema de suma importância, um tema que durante todo esse mês de outubro foi e está sendo discutido, porque, afinal de contas, quando nós falamos da saúde da mulher, nós falamos do Outubro Rosa. E essa noite é uma noite especial para tratar desse tema. Então, não fique apenas com você esse programa. Compartilhe, já vem aqui na barrinha, se você está nos vendo através da plataforma digital, curta e compartilhe esta programação. E se você está nos ouvindo através da 107, aumenta o volume do rádio, manda um WhatsApp para amiga, para tia, para avó, para o irmão, para a irmã, não importa, mas compartilhe que hoje esta programação é especial. Nós temos convidados aqui que vão dialogar a respeito desse tema tão importante. Nós teremos louvor, teremos interatividade, afinal de contas, receberemos as perguntas vindas de vocês. E eu tenho por certo que essa noite é uma noite especial. A UMADIO é a União da Mocidade da Assembleia de Deus de Joinville. A Assembleia de Deus esta, dirigida pelo nosso querido pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, a qual já registramos aqui um abraço e a nossa gratidão por apoiar esse departamento de jovens. Também deixamos aqui registrado um abraço ao pastor Alinor Santos, nosso primeiro coordenador, pastor André Bento, segundo coordenador, e presbítero Elcio, terceiro coordenador da UMADIO. E abraçando eles, queremos também aqui estender um abraço a toda a liderança, a toda a diretoria da UMADIO e a todos os nossos jovens. E quando eu falo jovens, eu falo aqueles meninos e meninas abaixo dos 100 anos de idade. Então, você também está ligado nessa programação. Então não esqueça, compartilhe, chama mais um. Como diria eu, lota Kombi, vem ouvir o UMADIO Connect nessa noite. E já vamos então de um louvor especial para logo em seguida voltarmos com os blocos aqui e as entrevistas dessa noite. Deus abençoe, se ligue no UMADIO Connect. Você já sentiu medo? É bem difícil conhecermos alguém que nunca tenha passado por uma situação na qual tenha se sentido amedrontado. E quando eu paro para pensar sobre o medo, eu me recordo da história de Josué. Logo que Josué assume a liderança do povo israelita e fica encarregado de conduzir o povo até a terra prometida, Deus tem o cuidado de falar diretamente a ele para animá-lo. E o que Deus fala com Josué no capítulo 1 do seu livro é para que ele se esforce, tenha bom ânimo, seja obediente e não temas, porque o Senhor seu Deus estará contigo por onde você andar. E a reflexão que eu quero deixar para você hoje, jovem, é o que você tem feito quando o medo aparece. Você tem se entregado às suas dúvidas, às suas aflições, ou você tem confiado que o mesmo Deus que esteve com Josué nas batalhas que ele enfrentou é o Deus que está contigo hoje? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então cabe a nós confiar, ser obedientes e ter bom ânimo, porque o nosso Deus estará conosco por onde quer que nós andarmos. Amém? Muito bem, você acabou de ouvir aí e ver também um dos segmentos da UMADIO, um dos aplicativos mais vistos nas nossas plataformas, que é o UMADIO Talk. É um devocional diário produzido pelos nossos jovens, com conteúdo bíblico, uma mensagem de reflexão para o seu dia. Então, se você é jovem, participa de uma mocidade, de um departamento de jovens aí na sua congregação, converse com o seu líder, converse com o seu pastor, procure se informar e estar também ajudando a produzir esses conteúdos que são bênçãos de Deus, são pérolas, são gotas no meio desse deserto tão árido da nossa vida espiritual que vem como um bálsamo para nós. Dito isso, estamos aqui nessa noite para um tema tão importante já anunciado, que é o Outubro Rosa.
Nós, diante desse tema tão importante, convidamos pessoas que têm a propriedade de conversar sobre esses temas de uma maneira muito autoexplicativa, de uma maneira clara e que venha trazer, então, conhecimento para nós sobre isso. Para isso, tive a oportunidade, mês passado, Setembro Amarelo, já trouxe ela aqui uma vez, e estendi o convite, ela prontamente aceitou e está comigo mais uma vez, minha convidada especial, doutora Darla. Seja muito bem-vinda, doutora, é uma alegria tê-la aqui e novamente nos estúdios aqui da IADIO, né? É um prazer estar aqui e fazer parte desse grupo que está buscando conhecimento sempre e que está tentando conhecer os estudos, conhecer o andamento das mídias sociais e levando conteúdo relevante. Muito obrigada e estarei aqui sempre pronta para juntar e para somar informações que possam melhorar a nossa qualidade de vida. Maravilha. A doutora Darla, o CRM, doutora, só para ficar registrado aqui, para nós não termos problemas com o seu CRM. Sim, meu CRM é de Santa Catarina e é 20.100, bem facinho de gravar. 20.100. Doutora Darla, que atende ali no Instituto Psique, além de outros lugares, obviamente, né? Mas o Instituto Psique, que é um apoiador cultural nosso aqui, do Dr. Rodrigo Assunção, ao qual já estendemos aqui um abraço, e a toda a sua equipe de profissionais ali do Instituto Psique. Doutora Darla, que é uma psiquiatra, né? Uma médica, que está especializando em psiquiatria, e é uma bênção de Deus, já esteve ministrando mês passado, na verdade, ali na IADIO do Shalom. Eu já deixo aqui o convite estendido a você, líder, que deseja levar uma profissional gabaritada para palestras aí na sua igreja. Pode entrar em contato depois com ela, a gente vai fazer com que esse convite seja até você e faça essa ponte entre você e ela. Também tem aqui comigo hoje meu amigão Davi, um jovem abençoado por Deus, ali da congregação do Jardim Edilene. Davi, diga lá o seu alô para quem está nos vendo e ouvindo. Paz do Senhor, presbítero Dani, pessoal, paz do Senhor. Venho aí do Jardim de Lene, setor 19, já queria deixar um abraço aí para o nosso pastor Paulino Guilherme, para os meus líderes, meus pais, né? E é isso. É isso aí, o Davi, que é uma bênção, de primeiro momento já atendeu prontamente aí o nosso convite, e você já ouviu aí na introdução desse programa um louvor maravilhoso entoado por ele, porque, afinal de contas, além de informação, também tem ministração de louvor nessa noite. Doutora Darla, aproveitando, abrindo aqui esse primeiro bloco de perguntas e entrevista, nós conversamos anteriormente a respeito do câncer de mama, uma vez que o Outubro Rosa trata justamente da prevenção ao câncer de mama. Obviamente que nós não vamos aqui esmiuçar com relação a um diagnóstico, enfim, nós vamos abordar, obviamente, mas o nosso tema hoje é sobre saúde mental para quem está passando por esse momento, trabalhar a autoestima da mulher, trabalhar a questão de como aceitar e como lidar com esse momento que a mulher está fragilizada, né, uma vez que descobriu isso. Então, a nossa ideia hoje, você que está nos vendo e ouvindo, é trabalhar essa condição. Então, chama a mãe, chama a tia, chama a colega, porque nós vamos falar isso. Mas eu começo a primeira pergunta, doutora. A mulher, né, nós falamos ao longo de todos os programas do Mádio Dinamis, que é o Som Jovem de Joinville, que a gente apresenta sempre de segunda a quinta, a partir das 23 horas e aos sábados às 14. Esse mês a gente abordou muito o Outubro Rosa, e várias vezes a gente discutiu a respeito do autoexame que a mulher mesmo faz, na frente do espelho, embaixo do chuveiro, até mesmo deitada, né, se tocando e percebendo alguma anomalia com relação ao seu seio, à sua mama, e percebendo isso, a minha pergunta que vai para a doutora é o seguinte: a mulher que está nos vendo e ouvindo, ela fez o autoexame, percebeu que tem alguma coisa diferente, o que ela deve fazer nesse primeiro momento? Primeiro, nós temos que parabenizar essa mulher que fez esse autoexame, né? A mulher que fez o autoexame, ela mostra sinais de que está preocupada em estar tendo uma melhor qualidade de vida. Notou algo diferente? Agradeça por esse sinal e peça ajuda caso você sinta muito medo. Porque nós temos na nossa mente, hoje, ainda bem que está mudando essa visão, de que nódulo é igual a câncer e câncer é igual a morte. E, na verdade, não é assim. Muitas pessoas acabam se deparando com
com essa anormalidade física e ficam quietas. E não querem tocar no assunto, como se isso fosse abafar o caso e como se a cura pudesse vir de maneira silenciosa. Sim, ela pode vir, mas se ela surgiu, se o teu corpo gritou e ele mostrou que existe alguma anormalidade, procure um profissional de saúde. E aí vem as justificativas. Ah, mas eu não tenho um especialista, eu não tenho um ginecologista, eu não tenho um mastologista à disposição, na minha cidade eu não tenho dinheiro. Não existe desculpa, porque hoje nós temos várias unidades básicas de saúde e ali na porta de entrada, a própria equipe da unidade básica pode te ajudar, pode te acolher, começando pelas enfermeiras e depois para o médico clínico geral. Ele pode avaliar, observar esse sinal e algum sintoma que venha junto, e caso ele note que ocorra algum perigo, algum risco à sua saúde, ele vai encaminhar para o ginecologista. Perfeito. A doutora comentou algo aqui que, para mim, é bastante importante. Eu sou casado e, obviamente, dentro de uma união, de um casamento, o marido conhece e tem conhecimento do corpo da mulher e vice-versa. E, automaticamente, às vezes, isso que a doutora falou a respeito de ficar preocupada, com medo e esconder, isso às vezes acaba mascarando ou remediando algo que pode ser rapidamente tratado, até porque a maioria dos cânceres, eles têm a sua chance de cura aumentada quando tratado precocemente, logo na descoberta, né? Mas a mulher percebeu, acredito eu que seja um baque naquele primeiro momento, porque hoje a grande maioria das mulheres são informadas a respeito disso. Mas como a doutora falou, pode ser algo simples, não pode ser, né? Tem que desmistificar isso de que alguma anomalia está diretamente relacionada a um câncer. Mas isso vai mexer na mente dela. Isso vai mexer na autoestima dela. E talvez entre o período de marcar o exame, a consulta, ou o primeiro acesso a uma rede, seja pública de saúde ou seja particular, há ali um lapso de tempo. Nesse lapso de tempo, o melhor caminho é o diálogo. O que eu, por exemplo, como esposo, posso orientar ou aconselhar, ou até mesmo motivar a minha esposa a não se preocupar, ou se preocupar diante de um momento talvez não desesperador? Como que eu tenho que tratar ou acolher, e como que a mulher que está nos vendo e ouvindo deve encarar esse primeiro baque, essa primeira informação, essa autoinformação dela? Então, a primeira coisa, se você é esposo ou irmã ou parente que seja e que tenha contato, intimidade com essa mulher, é ajudá-la a marcar essa consulta. Quem sabe você pode acompanhá-la e ver como que é esse processo. É comum essa mulher ir ao posto de saúde e ali está a onda do Covid. E aí ela fala, não, tenho Covid, não vou, etc e tal. Ah, não, tem alguma coisa da igreja, depois a gente vê. Ah, vamos orar e tudo vai passar. Sim, pode passar. Mas há uma negação inicial. Então, nós rejeitamos, a nossa natureza e o nosso cérebro, a princípio, em frente a uma dificuldade, a uma ameaça, nós tendemos a nos esconder. Então, sabendo dessa naturalidade, o ideal é, nós estamos observando essa normalidade e eu estou com você. Também é comum hoje em dia, quando se deparam com uma anormalidade, procurar no YouTube, procurar como curar o câncer. Tome limão e mel, você vai ser livre do câncer. E nem sabe do que é. E já se apodera de uma doença e já se apodera de algo que não tem conhecimento. Então, procurar unidade de saúde e marcar e acompanhar. Se essa mulher tem essa possibilidade, esse apoio, fala, eu não consigo ir, me ajuda, e aí você vai junto. Mas nunca se esconder e nunca deixar de enfrentar esse medo que faz parte da nossa natureza. O medo não pode paralisar. Não é porque eu tenho medo que eu não vou. Eu tenho medo, eu estou com medo, mas eu vou. Perfeito. Então, abordar o
o assunto, conversar, sempre é a melhor resposta nesse primeiro momento. Ok, a mulher foi então para a unidade básica de saúde, né, de repente o clínico geral atendeu ela, percebeu, solicitou exames complementares, né, talvez alguns exames específicos, e veio o primeiro diagnóstico. Né. Nós temos duas situações aqui. A situação que foi descoberta uma anomalia precocemente, e a gente diz na linguagem popular que pode ser benigno ou maligno, né? Então são duas situações que eu gostaria que a doutora nos respondesse. A mulher está com o exame em mãos, né? Benigno. Eu acredito que a sensação de alívio imediato, né? E mais vai passar por um tratamento para que aquela anomalia seja retirada ou desapareça. Mas tem o outro lado, né? Que é a condição de a pessoa se empoderar na questão do maligno e dizer, puxa, e agora? Vou morrer. Né? Porque a gente sempre, quando fala maligno, a gente já associa com morte. E a mulher, nesse momento, eu acredito que deva, né, como diz o jargão popular, sair o chão dos seus pés, ela fica sem chão. Vai chorar, isso eu acredito que seja uma resposta boa naquele momento, até para aliviar a tensão. Mas o que fazer psicologicamente a partir desse momento em que descobriu que há alguma coisa e foi diagnosticada como maligno? Olha, o primeiro passo, a partir dos 40 anos de idade, é por isso que existe o Outubro Rosa, é você anualmente fazer esse exame. Porque se você, o ano passado, você tinha 40 anos, fez o exame de mamografia e não foi evidenciado nenhuma normalidade. E nesse ano você fez esse exame e ele veio com uma alteração e um diagnóstico de câncer. 95% dos casos de malignidade, de um tumor maligno, eles são altamente curáveis, tá? Então, vamos respeitar esse momento de tristeza e o familiar e as pessoas que estão em volta, é importante que não fique falando assim, não fica assim, fulano teve coisa muito pior, fulano perdeu o braço, a mão e todos os seios, não fique assim, e acaba matando essa mulher psicologicamente por toda a elaboração de uma dor, e a tristeza faz parte da elaboração de um problema, né? Então eu respeito a sua dor, eu estou com você. Eu estou com você. Vamos perguntar ao médico qual é a nossa chance de evolução, de melhora, qual é a resposta mais comum nesse tipo de tumor, porque existem inúmeros tumores, existem inúmeras etapas, que a gente chama que eles classificam como BIRADS. Então, não dá para dizer eu tenho um câncer e agora acabou tudo. E aí acabou o cabelo, acabou a mama, acabou tudo. Não. Descobrir, eu vou sofrer e eu vou perguntar para aqueles que têm conhecimento a respeito dos tumores, que na verdade nem sou eu não tenho conhecimento sobre as evoluções dos cânceres de mama. Quem vai ter essa informação é o mastologista, que é uma subespecialidade. Então é importante você pegar toda essa dor, toda essa raiva, porque também faz parte do processo de elaboração de uma dor, pega essa raiva e coloque as perguntas a respeito desse câncer. Doutor, como que vai ser o procedimento? De quanto em quanto tempo eu tenho que vir? Qual será a provável cirurgia que eu vou ter que fazer? E assim a gente vai ter uma estratégia. É comum as pessoas receberem esse diagnóstico, não perguntarem nada e já sair falando para muitas pessoas, e pessoas que são boas, mas não têm conhecimento nenhum. E ali já se faz um diagnóstico e uma morte precipitada de uma paciente que pode viver muito bem ou passar por esse processo de dor com mais leveza. Perfeito. Nós vamos a um bloco agora, um break, no caso, mas nós vamos depois, essa questão da raiva ali, eu vou trazer novamente no segundo bloco, porque é interessante, principalmente para quem é cristão, falar a respeito disso, essa raiva que nós vamos tratar. Então, diante disso, nós vamos ouvir mais um louvor pelo Davi que está aqui já com o violãozinho dele,
eu digo assim, na agulha, já preparado para um louvor top. E depois voltamos então com o segundo bloco. Mas não esqueça, você que está nos vendo através das plataformas digitais, curta e compartilhe esse programa que é uma bênção de Deus preparado especialmente para você. O Mádio Connect, nesta noite, abençoando a sua vida. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Da cruz
mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos traz bancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Da cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aqui é o Rafael e a reflexão de hoje é sobre procurar fervorosamente. A leitura se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31, que diz: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A realidade do dia de hoje é que a gente tem procurado fervorosamente tantas coisas. Um emprego bom, um relacionamento bom, sabe? Uma condição financeira boa, uma faculdade bom, um curso bom. Temos procurado com tanto fervor tantas coisas e esquecemos de nos preocupar com o principal, os dons que o Espírito Santo pode nos dar. É através dos dons que eu vou ajudar outras pessoas. Temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não se preocupou consigo, mas se preocupou com a salvação das pessoas e da humanidade. Ele se esqueceu, se esvaziou de si mesmo e procurou então salvar as pessoas ao redor. É através dos dons que eu procuro fervorosamente, como a cura, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, o falar em línguas, a interpretação de línguas. Porque quando eu recebo esses dons do Espírito Santo, então ele me usa para edificar a vida de outras pessoas. Pare de procurar fervorosamente as coisas que o mundo oferece, as coisas passageiras. Busque fervorosamente as coisas eternas e que Cristo e o Espírito Santo que em você habita pode te dar. Somos o Mádio. Tamo junto. Maravilha de Deus, olha só, você ouviu mais um Mádio Talk, né? São mensagens diárias produzidas pelos jovens da UMADIO. E nessa noite, voltando a mais um bloco aqui, falando do Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama, convidada especial, doutora Darla, né? Doutora Darla, nós finalizamos o primeiro bloco falando a respeito de uma raiva que a mulher sente. Eu queria aproveitar dentro dessa raiva, mencionar um dado que eu acho muito importante. Nesse mês, a gente teve um resultado, até o momento, de 66 mil mortes no Brasil, provocadas pelo câncer de mama. O que eu entendo com isso? E agora, falando diretamente ao povo cristão, ao povo que teme a Deus, nós normalmente associamos, infelizmente, isso é uma cultura que já está impregnada, principalmente no povo de Deus, é associar a doença como um castigo de Deus. Né? É associar a doença como uma punição de Deus por alguma coisa que a gente fez de errado. E é claro que existe um contexto bíblico que às vezes exemplifica isso, obviamente, por uma conduta, normalmente na época dos grandes reis de Israel, em que Deus às vezes queria orientar a nação e acometia a autoridade máxima da nação com uma enfermidade. Mas a gente, hoje, entendendo um pouco mais sobre a medicina e sobre o corpo humano, nós entendemos que muitas das doenças atuais é decorrente do sedentarismo, de um péssimo hábito alimentar que nós temos, da falta, às vezes, de uma postura com relação ao nosso corpo, a exercícios e tantas outras coisas. A doutora, para quem não sabe, ela é cristã, temente a Deus. Eu queria que a doutora falasse dessa raiva que a gente tem dentro da nossa mente, porque a gente entende que nós não podemos culpar a Deus e nem ao diabo, às vezes, de uma situação que é natural do ser humano. Né? É comum, infelizmente, nós estamos acometidos por isso, de nascer, viver e morrer. Né? Alguns, infelizmente, têm a sua vida abreviada por causa de situações como acidentes, fatalidades, ou até mesmo um câncer. Mas eu queria que a doutora falasse para quem está nos vendo e ouvindo, como que eu posso trabalhar justamente a minha mente para não culpar Deus. Porque Deus pode permitir essa situação, às vezes até para nós crescermos como pessoa, para unir até mesmo a família. Às vezes a família está um pouco descompassada e vem uma situação dessa, acaba unindo. Então, como que a família toda trabalha essa questão, doutora? Né, não culpar a Deus, culpar Deus. O que eu faço, eu como pai de família, as irmãs que estão nos vendo e ouvindo, como ela encara isso? Porque, claro,
a raiva no primeiro momento, né, um questionamento, por que de Deus, né, por que comigo? Podia, né, ser com qualquer outra pessoa, mas é comigo. Como que eu devo encarar esse momento, doutora? Se você entende que o teu corpo ele é vulnerável e que eu tenho que louvar a Deus em todos os momentos da minha vida, tudo começa a ficar mais claro. Quando a gente se depara com uma notícia de uma perda, seja ela financeira, seja ela a morte de alguém muito querido, de um filho, ou até um diagnóstico de uma doença terrível como o câncer, nós passamos por uma fase que nós chamamos de fase de luto, que é uma fase de negação, onde eu não aceito, eu digo, esse médico tá louco, ele nem olhou para minha cara e ele só disse que eu tinha um câncer, isso é mentira, eu não aceito. Então essa é a fase de negação. Depois, nós temos uma fase de raiva, de fúria, em que eu digo, por que comigo, sendo que eu sou uma serva de Deus, ou eu sou uma pessoa honesta, eu tenho um caráter de uma pessoa correta, sou uma cidadã, e existem milhões de mulheres que são piores do que eu e têm uma saúde melhor que a minha. Depois nós passamos por uma fase de barganha, onde eu começo eu vou ali, não sei se eu vou fazer, vou fazer um pouquinho, vou ir ao médico, não sei, e eu fico barganhando, se o senhor me der isso, eu vou fazer aquilo, né? E passamos depois por uma fase de depressão e, por último, aceitação. Existem várias fases de defesa do nosso corpo. Isso que eu estou falando é entender e conhecer o corpo que Deus nos deu e como que ele costuma reagir mediante as dificuldades. Quando eu passo por esse processo de raiva e de fúria, eu tenho que entender, eu estou com raiva, eu não entendo por que aconteceu comigo, mas eu tenho que amar a Deus e eu tenho que ir com raiva na marra no médico. Porque quanto antes eu for, melhor será a minha evolução. Né? Não perder tempo. E existem pessoas que ficam nessa raiva e nessa fúria muitos meses. E aí a gente vai perder muito tempo, tá? Então faz parte do processo. E as pessoas que estão ao redor, quando observam isso, não podem quebrar essas fases, tem que respeitar. Eu entendo que você está com raiva. Nós não temos o conhecimento agora, a gente não entende o porquê que isso está acontecendo, mas em tudo nós vamos render graças a Deus, mesmo com raiva, mesmo com ódio. Eu não sei, mas eu vou seguir os passos que os profissionais, que as pessoas têm conhecimento, que elas estão me ensinando. Perfeito, doutora. Isso é muito relevante falar, até porque, eu digo, existem muitas mulheres que são tementes a Deus e que acabam, às vezes, acreditando que, né, não deveria acontecer comigo. Né? Acredito que existe uma imunidade, mas não é. O nosso corpo, infelizmente, ele tem essa questão de responder de uma forma diferenciada. O que acontece? A mulher iniciou o tratamento, começou a fazer uma químio, uma rádio, enfim. O seu corpo começa a reagir, obviamente, começa a perder cabelo, é um dos fatores, um dos indicativos do tratamento. E até para que isso não ocorra de uma forma desordenada, muitas delas já optam em raspar o cabelo. E quase sempre a gente vê exemplos de solidariedade do esposo, da família, que raspam também, para estarem explicitamente juntos nessa luta. Mas a mulher, que por si só é vaidosa no sentido de ser bela, de se olhar e gostar do que vê no espelho, acaba se deparando com uma cena diferente. Né? Ela não imaginava que, de repente, em 1 mês ou 2 meses, a sua vida mudaria de uma maneira radical, ao ponto de ficar sem cabelo agora, por exemplo, ou até mesmo, né, o mal-estar do tratamento, a própria, para quem é casado, a própria vida sexual acaba tendo dificuldade com relação a isso. Ou seja, a autoestima da mulher, ela cai nesse momento. O que a mulher pode fazer para trabalhar isso, doutora, para que isso não piore, né, a situação dela? A doutora já falou que uma das fases é a depressão, mas automaticamente, para que ela possa entender que ela vai sair dessa, né, eu digo em nome de Jesus e com a ajuda dos médicos, mas como que ela deve trabalhar na sua mente essa questão
da autoestima em específico? Quando você tem um diagnóstico, você é encaminhado para um serviço de oncologia. Ainda bem que esse serviço ele conta com uma equipe multidisciplinar, ou seja, vários profissionais de diversas áreas vão estar te apoiando, tá? Desde pessoas que vão estar cuidando da tua saúde mental, até pessoas que vão cuidar da parte estética. Então, hoje nós temos movimentos para fazer perucas, nós temos movimentos que ensinam a fazer turbantes, e nós temos inúmeros psicólogos que estão abertos a apoiar não só o paciente, mas todos os familiares. E, infelizmente, principalmente os cristãos, quando passam por essa situação, e o psicólogo ele vai até essa pessoa que está doente, ele oferece esse atendimento e diz: olha, o que você está sentindo? O que nós podemos fazer nesse momento e cuidar da sua mente e dar apoio? E essa pessoa diz assim: não, eu sou temente a Deus, eu sou cristão, eu não preciso de psicólogo agora, muito obrigada e tudo bem. E eu digo não, eu acho que a partir do momento que você caiu ali naquela equipe multidisciplinar, é você aceitar o amor das pessoas que estão ao seu redor e entrar de cabeça nesse processo. Então, se você vai nas sessões de terapia com o psicólogo, é realmente colocar ali todos os seus questionamentos, todas as suas dores, a sua dificuldade de se amar e de amar todo o processo, porque agora você vai começar a fazer várias sessões de quimioterapia, você vai ter que ir no hospital várias vezes, você vai ter algumas reações no seu organismo que não vão ser muito agradáveis, por exemplo, ânsia de vômito, às vezes tontura, você pode também se sentir mais para baixo, mais deprimida, e nada melhor do que compartilhar essa dor e receber as orientações dessas pessoas. Não simplesmente se fechar ou pedir orientações de pessoas que não têm conhecimento, que infelizmente elas querem te ajudar, mas podem falar coisas que vão acabar te trazendo piora. Principalmente a questão de comparar outras pessoas com o seu tratamento. Ah, fulano fez a quimioterapia e não sentiu nada. Aí o outro diz, não, fulano fez a quimioterapia e morreu de tanto que sofreu, é melhor nem fazer. É muito individual, é totalmente individual. Então, a família tem que estar focada no acompanhamento com essa equipe, entrar de cabeça. Nós vamos todos fazer todo o processo, todas as estratégias que nos são dadas. Perfeito. E falando sobre isso, sobre esse apoio familiar e principalmente para quem, a grande maioria dos nossos ouvintes são pessoas tementes a Deus. Só que eu sei porque eu cresci desde pequeno na igreja e a gente sempre, quando ouve falar, fulano está com câncer. Então a gente já pensa um cenário terrível, a gente já pensa em morte, a gente já pensa que é um castigo, uma justiça divina, enfim. E automaticamente eu digo assim que a gente acaba carimbando aquela pessoa e até às vezes se afastando, como se o câncer fosse algo pegajoso, contagioso, e não, muito pelo contrário. É o momento que nós devemos externar amor, nós devemos externar compaixão, empatia. Então, os nossos jovens, por exemplo, nós temos, aqui falando de uma maneira geral de vários outros tipos de câncer, se eu tenho no meu grupo de jovens, que seja uma mãe de um jovem nosso, que seja uma mãe de uma menina que esteja envolvida com o nosso departamento, enfim, eu acredito, doutora, que esse amparo familiar, esse amparo de colegas, amigos, ele acaba criando uma base de apoio muito importante nessa hora, Que a gente chama o pastor fulano e tal, que ele vai vir aqui orar e Jesus vai curar. Não que Jesus não cure, não estamos sendo céticos de maneira alguma, nós temos fé que Deus realmente opera milagres, milagre é uma coisa, a medicina, ela é muito compreensiva com relação a isso, porque ela entende que a espiritualidade contribui para a cura, mas eu estou dizendo assim, nós não devemos, de maneira alguma, isso fazendo uma fala aqui, para o grupo de jovem que tem lá um ponto específico de alguém com câncer. Como que esse grupo tem que reagir? Qual que é a melhor maneira? De repente, ir lá, abraçar, demonstrar esse carinho, doutora?
Demonstração de carinho nunca é demais. Acolher alguém que está passando por uma doença é de suma importância. Perguntas que são desnecessárias por quê? Mas você tem certeza que isso está acontecendo? Será que esse médico é bom? Olha, fulano de tal lá não sei aonde é muito melhor. Olha, você fez um jejum assim, assim, assim? Olha, será que tem uma maldição e etc e tal na sua família? Não é o melhor momento. Nós vamos orar e tudo vai ser curado. Pode ser curado? Com certeza. Mas naquele momento, essa palavra pode trazer muito mais cobrança do que leveza, tá? Algo importante a ser feito é abraçar essa pessoa e dizer assim: como será o processo? Eu quero participar com você. Você permite que eu vá com você em uma sessão de quimioterapia? Você quer que eu vá com você? Você quer que eu participe contigo nessa trajetória? E outra coisa é saber que Deus está contigo em todo o processo. Você pode ser luz em todas as vezes que você vai até o hospital. Que benção. Então tá aí mais uma explicação e uma orientação da nossa doutora Darla. Voltaremos então com mais um bloco e para nessa noite então falarmos desse tema tão importante que é o Outubro Rosa. A palavra que eu trago a vocês hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu estava conversando com um amigo e ele me disse assim: Rafa, ore por mim, pois eu ando pensando muito sobre a minha vida. Eu entendo onde está o problema disso, porque quando começamos a pensar muito na nossa vida, nas circunstâncias em que estamos vivendo, nosso coração se enche de ansiedade e preocupação, justamente por não sabermos o dia de amanhã. Mas eu venho te dizer hoje, jovem, não se preocupe, fique tranquilo, porque Deus está no controle de tudo e Ele tem o melhor para sua vida. Apenas viva hoje uma vida no centro da vontade de Deus, sendo fiel a Ele, e eu creio que você vai contemplar a fidelidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Não fique ansioso, não fique preocupado, porque Deus está no controle de tudo. A paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Que bênção! Olha só, voltamos a mais um bloco do MAD Connect, nessa noite tão especial, falando de um tema tão importante. Esse tema que foi abordado também pelas nossas queridas irmãs do nosso departamento das irmãs, o Fadville, na pessoa da nossa querida pastora, a irmã Maria Helena, a qual que já registramos a nossa gratidão à frente desse departamento tão importante das nossas mulheres aqui de Joinville. É um batalhão de mulheres, doutora, que talvez não acompanhe um pouco aqui a rotina no Templo Central, elas sempre se reúnem, agora que a pandemia tem as restrições, mas sempre é um movimento maravilhoso e elas sempre trazem também temas importantes e certamente contribuiu muito ao longo desse mês o que elas falaram ali no programa Só para Elas, né? Um programa abençoado por Deus. Você ouviu mais uma vinheta aí do nosso Mádio Talk, que é mensagens diárias aí da Palavra de Deus produzida pelos nossos jovens, e você também ouviu nesse intervalo um louvor maravilhoso pelo jovem Davi. Voltando agora para esse último bloco desse programa abençoado, com a nossa entrevistada, a doutora Darla, eu gostaria, doutora, de fazer aqui, talvez lhe citar algumas situações com relação ao câncer de mama, que a doutora abordou no segundo bloco, que é com relação tanto a equipes multidisciplinares de apoio, mas de ONGs ou até mesmo grupo de pessoas que trabalham essa questão da autoestima da mulher, né? De melhorar a autoestima, produzindo perucas, turbantes, bonequinhas, em alguns casos, né, para transferir a dor, enfim.
E também temos situações em que esteticamente o corpo da mulher acaba sofrendo uma cirurgia, uma retirada de mama, alguma coisa assim. Eu digo, e eu sempre falo, que a beleza da mulher ela não está atrelada à sua estética corporal, né? E isso eu gostaria que a doutora lembrasse as mulheres, principalmente aquelas que têm o seu corpo talvez em desacordo com o que a mídia vende. Que esse é o maior problema da autoestima da mulher, é justamente essa, é se comparar com um padrão de beleza que, né, a gente diz o mundo, de uma maneira geral, o comércio, o marketing vende de um padrão de beleza. E quando a mulher passa, né, doutora, por um momento de câncer ou por um momento de uma cirurgia que lhe modifica a sua anatomia, ela acaba, às vezes, entendendo, puxa, eu estou fora de um padrão de beleza. E não é isso, né, doutora? A mulher, por si só, eu digo que Salomão era um homem muito sábio, disse que a mulher, por si só, quem acha uma esposa, acha uma pedra preciosa. E eu gostaria que a doutora discorresse sobre isso. O valor da mulher, indiferente de estar com ou câncer, ou indiferente do seu corpo ter sofrido ou não uma situação delicada. Sim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Perfeito. Então, nós temos que cuidar por enquanto que estamos saudáveis. Então, o ideal é você fazer atividade física, o ideal é você não consumir alimentos que não são saudáveis, que você não utilize cigarros, uso de drogas, porque tudo isso, obesidade, tudo isso aumenta o risco de câncer e de outras doenças. E sobre a autoestima da mulher, nós temos tantas ferramentas para embelezar a nossa aparência que não há desculpa. Existem sutiãs até a fase de fazer a reconstrução da mama. A reconstrução da mama, ela é de graça pelo SUS e, se for necessário, vai ser utilizado o implante de silicone, tá? Então, também nós temos essas ferramentas. Então, o embelezamento, ele não pode ser desculpa para que, eu tenho câncer e agora eu estou fadada a ser uma mulher feia, uma mulher que não é feminina. Porque o seio, ele representa na saúde mental, ele representa para a mulher a sua feminilidade, né? E quando a mulher passa por esse processo de câncer de mama, ela acaba tendo uma dor muito forte. Então, nós respeitamos isso, não é simplesmente uma mama, é um conceito de maternidade, é um conceito de mulher, que é uma das características que diferencia o homem e a mulher, é a presença dos seios. Então, você cuidar da sua mente, de saber a sua identidade, quem eu sou imagem e semelhança de Deus, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou fazendo um tratamento e eu vou ter uma cicatriz. O que essa cicatriz no meu seio pode representar? Ela pode representar dor? Sim, mas ela pode representar um processo de superação de uma mulher forte, uma mulher que não perdeu a sua feminilidade, que ela não perdeu a sua essência de ser pedra preciosa mediante a um câncer. Então, não há desculpas para não se cuidar. E eu acredito que essa questão de castigo, nós que somos mães, por mais que os nossos filhos cometam o pior dos pecados, dos delitos, nós não vamos castigá-los. Nós queremos que eles superem todas as suas dificuldades e imagina o Deus para conosco, né? Então, Perfeito. não aceitar esse tipo de acusação. Perfeito. Eu digo que quando nós, em qualquer momento da nossa vida, quando nós atravessamos por dificuldades, sempre existem pessoas que estão dispostas a nos ajudar e nos trazem palavras de conforto, palavras de ânimo, de incentivo, e acabamos tendo resiliência para superar esta fase. Mas, da mesma forma, existem pessoas que não têm o famoso cime-toque, né? E vêm com comentários maldosos, vêm com insinuações fora de um contexto, não sabem da história, não sabem os porquês, e isso nós devemos nos afastar de pessoas assim, né? A gente chama isso dentro da saúde mental de pessoas tóxicas, né? São pessoas que não produzem nada,
Então não são pessoas, não que nós não devemos amá-las como o amor de Deus, como o amor de Jesus Cristo, ao ponto de ofertar a elas o evangelho da salvação. Mas eu digo que não são pessoas que nós devemos ter ao nosso lado no momento de uma dificuldade dessa, porque não vão somar no nosso tratamento, na evolução, enfim. Diante disso, doutora, eu até gostaria de fazer aqui uma menção de um caso bíblico. A Bíblia não fala especificamente de câncer feminino ao longo da sua história, não que eu me recorde, mas ela fala principalmente da esterilidade da mulher, que era um sinal justamente, né, um oposto da maternidade, a dificuldade, a impossibilidade de gerar um filho. E para os conceitos, né, principalmente do povo oriental, uma mulher que não produzia filhos, ou não tinha possibilidade de gerar filhos, era amaldiçoada, né, enfim. Dentro desse contexto do câncer de mama, né, às vezes a mulher acaba acontecendo, nós temos situações em que o marido não é um homem temente a Deus, é alguém que de repente não teve condições de maturidade, de suportar essa transição da mulher entre a doença e a cura, e acabou às vezes abandonando a mulher. Acabou abandonando os filhos, e agora a mulher se encontra sozinha, enfim. Nem por isso, né, doutora, ela deve entregar os pontos, né? Eu gostaria que a senhora deixasse aqui para concluir até a sua fala a respeito que a temática é essa, trabalhar a saúde mental da mulher nesses momentos, e chegamos a esse extremo de falar de uma situação extrema onde parece que agora, além da doença, não há o suporte familiar, não há o amparo familiar, e às vezes até são pessoas que com baixa renda não têm recurso financeiro para buscar talvez o recurso necessário que lhe fosse melhor adequado. O que a doutora entende e pode orientar essa mulher que está nos ouvindo, e infelizmente nós temos casos concretos assim, de pessoas que foram abandonadas, que agora assim, né, tem uma interrogação gigante na sua vida, o que fazer a partir de agora? Sim. Provavelmente esse marido que abandonou essa mulher durante um tratamento, ele já demonstrava sinais de que não era resiliente. Não é algo assim do dia para a noite que uma pessoa abandona a outra. Por outro lado, existem outras pessoas que podem dar suporte, né? Pessoas da igreja, por exemplo. Então, nós temos essa vantagem de congregar e de poder trocar informações. Mas, se eu não tenho acesso a isso, eu posso me apoiar nos profissionais de saúde. Posso dizer, eu estou abandonada, eu não estou querendo fazer o tratamento porque eu não estou conseguindo. Ou seja, reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua dor e as suas limitações, mas não desista de buscar o tratamento e não use isso como justificativa para não fazê-lo, né? O vitimismo não leva nada a ninguém. Você percebe que pessoas que se vitimizam, elas não melhoram nada e elas cada vez mais vão piorando. E aquelas pessoas que utilizam das suas dores, do seu abuso sexual, que utilizam do seu sofrimento para que seja uma escada, elas melhoram em tudo. É incrível que a gente observa no consultório que aquelas pessoas que só contam coisas negativas e não acreditam em nada, na próxima consulta ela vem com uma história pior ainda. E outras que passaram por dificuldades, mas que elas acreditam que elas têm um propósito, na próxima consulta e na outra consulta elas vão melhorando e elas vão prosperando de tal forma que a gente não sabe explicar. Muitos dos oncologistas, que são médicos que cuidam de câncer, eles dizem o seguinte: há dois tipos de paciente. Aqueles que sabem a sua identidade, que têm um propósito e sabem para que eles existem, e esses pacientes são curados, e outros pacientes que eles não sabem por que vieram e o seu propósito e provavelmente eles vão falecer. Isso são palavras de pessoas que são cientistas. Então, isso é notório, né? Então, não há desculpa. Olha, eu não tenho familiar. Que pena, não tem, mas vamos buscar outras opções. Perfeito. Essa fala ela foi justamente instigada, doutora, porque nós temos pessoas que, às vezes, infelizmente, são abandonadas no momento de dificuldade
e acabam acreditando e desacreditando na realidade. Mas aqui eu pego um gancho, e a doutora até pode complementar essa fala minha. Nós temos um Deus, né? Nós temos um Pai, nós temos alguém que se preocupa conosco. Então, em nenhum momento nós estaremos sozinhos. Você que crê em Deus, você que acredita que há, sim, e isso de fato ocorre, uma proteção da parte de Deus na sua vida, e essa proteção ela não está atrelada a você não ter doenças. Essa proteção de que Deus lhe dá não está lhe colocando em uma condição de imunidade, seja na questão de saúde. Não, muito pelo contrário. O amparo que Deus lhe dá, o amparo que Deus lhe proporciona, é para que você entenda que você não está sozinho nesse momento. E embora talvez o trajeto final seja talvez a consumação até mesmo com a morte, não se preocupa, porque aquele que crê em Deus, aquele que Jesus Cristo mesmo disse, que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então eu encerro esse programa e vou passar as considerações finais da doutora, trazendo essa palavra espiritual para a sua vida, para você que está vendo-nos através da live, você que está ouvindo através da 107. Indiferente da condição que você está atravessando, diferente do problema de saúde, seja um câncer, seja talvez uma Covid, eu não sei, mas Deus sabe. E se Ele sabe, é isso que importa. Se Ele sabe, é isso que vai fazer a diferença. E ainda que Ele seja soberano e Ele saiba, mas confesse a Ele, converse com Ele, entregue esse problema para Ele, e eu tenho certeza que Deus vai proporcionar o milagre. E o milagre não vem apenas de uma maneira extraordinária, de algo do nada. O milagre, às vezes, vem através da mão de um profissional, de um CRM, de um técnico, de um enfermeiro, de um postinho de saúde, de alguém que estudou para lhe ajudar nesse momento difícil. E, diante disso, eu quero aqui agradecer a participação da doutora Darla, agradecer em seu nome, doutora, agora, dia 18, né? Foi o dia dos médicos, né? Então, quero aqui registrar publicamente a gratidão, não apenas minha, mas de toda a Assembleia de Deus, da IAD, na pessoa do pastor Sérgio Melchior, a gratidão por vocês médicos existirem, por vocês médicos estarem conosco, sempre trazendo esse amparo, trazendo esse suporte técnico e até mesmo espiritual, né? Graças a Deus que temos médicos tementes a Deus. Eu gostaria, então, que a doutora externasse aí as suas considerações finais, né? E não esqueça hoje, doutora, no último programa, que a doutora não mandou beijo para o marido. Não esquece hoje. É verdade, eu quero agradecer pela oportunidade, mandar um beijo para o meu marido, mandar um beijo para os meus pastores da Igreja Jade. Somos cristãos, nós acreditamos em Deus, e junto com a medicina nós podemos utilizar ferramentas e ter mais conhecimento. Não há desculpas, não há limitações que te impedem de buscar ajuda. Você pode estar dizendo, é muito fácil você dizer porque você é médica, porque você tem alguma influência. Mas, na verdade, a nossa identidade não é ser médico, não é ser advogado. A nossa identidade, ela é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, eu sou imagem e semelhança de Deus e eu estou médica. E se eu perder o meu CRM, se algo acontecer, eu sou imagem e semelhança de Deus e eu posso procurar socorro o tempo e aonde eu estiver. Um grande beijo a todos e eu desejo que todas as mulheres possam ser virtuosas e possam ter histórias de milagres e superação, porque nós devemos e podemos ter uma vida em abundância. Que benção. Você ouviu então aí, doutora Darla? É isso aí, você acabou então de ouvir o Umádio Connect, um programa jovem da Umádio. Um abraço a todos vocês e até a próxima programação, até o próximo programa. Pessoal da 107, aumenta o volume do som do rádio aí que vem programação boa na sequência. E você que nos viu na live, compartilha e manda para todo mundo depois esse vídeo top. Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser.
Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.